Hoje pela manhã nós estivemos falando no Salmo 1, aliás, Salmo 2, um salmo messiânico. E agora à noite nós vamos completar esta mensagem messiânica do Salmo 2, só que agora em Apocalipse 12. Abra sua Bíblia comigo, concentre-se agora neste momento que vamos meditar na palavra do nosso Deus. Apocalipse 12. O motivo de, pela manhã, ter exposto o Salmo 2, Salmo messiânico, que fala do reinado eterno de Cristo, e agora à noite falarmos do Natal pela perspectiva do céu, é que nós estamos vivendo uma geração que as pessoas não têm, parece que estão perdendo os conceitos das verdades eternas de Deus. Parece que a vida é mais ou menos assim: viveu, morreu, acabou. Isso é fruto de uma época em que as pessoas estão sendo influenciados por uma filosofia naturalista, como se o homem não veio de Deus, e como se ele não tivesse o DNA da eternidade. Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. Nós precisamos entender que o projeto de Deus é um projeto de coisas eternas, de vida eterna. Tudo que o homem faz tem a digital do homem, mas tudo que Deus faz tem a digital de Deus, o DNA dele. E tudo que Deus faz, está lá em Eclesiastes, durará eternamente, porque tem a natureza do Criador. Então Jesus diz: quem crê em mim tem a vida eterna. O projeto não é meramente temporal, como a influência do naturalismo nos nossos dias tem roubado de nós esta dimensão, essa visão das verdades eternas de Deus e até do reino eterno do nosso Senhor Jesus Cristo. Pela manhã, o Salmo 2, destacamos este reinado eterno de Cristo, e agora Apocalipse 12, de 1 a 6. Eu quero que você acompanhe esta leitura. Diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que, achando-se grávida, gritava com as dores do parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão grande, vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher, que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. A mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar, para que nele a sustentem durante 1260 dias. Vamos orar. Senhor nosso Deus, a Tua palavra aberta diante de nós, nesse dia tão precioso para nós, o dia da Bíblia, esse dia tão especial para a cristandade, a quem o Senhor deu a Tua palavra para cuidar, ler, amar, pregar, crer. E lemos aqui uma porção desta palavra bendita do Senhor nosso Deus. E pedimos que o Senhor mesmo venha nos ensinar
todas as coisas. É promessa do Senhor que o teu Santo Espírito haveria de nos guiar a toda a verdade. Portanto, faça isso nesta hora, para rompermos, ó Deus, com esta visão medíocre da vida, a visão de uma vida meramente temporal. Morreu, acabou. Não. O projeto do Senhor é de vida eterna. É um projeto de eternidade, vida eterna para aqueles que creem no Filho de Deus, aquele que nos foi enviado no Natal, o nosso Senhor Jesus Cristo. E a eternidade também para aqueles que, afastados de Ti, viverão eternamente nas tormentas do inferno. Portanto, ó Deus, dê graça e temor ao nosso coração, para compreendermos que o Senhor nos criou e colocou em nós uma alma imortal, que tem sede de eternidade, que gosta das coisas eternas, que se satisfaz no Teu Filho Jesus Cristo e na vida eterna que Ele nos dá. Portanto, dá-nos graça para entendermos a Tua palavra agora, no nome santo de Jesus, o nosso Salvador. Amém. O Natal, pela perspectiva do céu. Esse texto fala da mulher, do filho e do dragão. Apocalipse 12 narra um conflito cósmico e, ao mesmo tempo, as tentativas de Satanás, aqui representado na figura deste dragão, as tentativas constantes dele de frustrar os planos eternos de Deus, dentre eles, esse plano precioso de Deus para o nascimento de Jesus Cristo, seu Filho amado, que Ele prometeu nos enviar e, de fato, nos enviou. Talvez isso nos ajude a entender algumas coisas em torno do Natal, porque os nossos dias, há uma tentativa constante, aliás, não é apenas uma, são várias tentativas de deturpação desta festa tão preciosa para a cristandade, que é o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Ataques sutis para desconstruir o Natal do nosso Senhor Jesus Cristo e centralizá-lo em outras coisas. Vou dar aqui alguns exemplos que são extremamente notórios e conhecidos de todos nós aqui. As tentativas de deturpar a figura central, a mensagem central do Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Deixa eu começar pelo velhinho mais simpático do nosso tempo, aquele barbudinho, barbinha branca, o Papai Noel, esse mesmo. Como que o velhinho bonzinho, que dá presente para todo mundo, não é verdade? E de repente você pergunta para as crianças assim, o Natal é para nós lembrarmos de, pensando que eles vão falar assim, de Jesus Cristo, você fala do Papai Noel. Porque distancia da mensagem. E é mais agradável, não é verdade? É mais agradável aos olhos das crianças. Quer ver? A outra tentativa de esvaziar o Natal é transformar o Natal em mera ocasião de dar presente um para o outro, trocar presente, dar presentes. E às vezes até justifica naqueles magos, o reverendo Evandro leu aqui, que levaram para Jesus ouro, incenso e mirra. Então justifica, mas desvirtua o presente e o Natal fica só por conta de um presente. Ou então uma mera festa de confraternização familiar, regada de comida, bebida, e nada de oração, de louvor, de uma leitura da palavra, de agradecimento a Deus pela beleza do Natal e a mensagem do Natal. Os meios de comunicação não falam da pessoa de Cristo no Natal.
As músicas que nós ouvimos em todos os meios de comunicação não falam da pessoa de Jesus Cristo. E a mensagem do Natal, esvaziada de Cristo, ela se enche de humanismo. Um deles, que é muito comum nos nossos dias, a magia do Natal, o espírito natalino, a magia do Natal. Os filmes de Hollywood transformam tudo que diz respeito ao Natal em magia, em duende, em fada. Como se o Natal fosse mais uma história dessas encantadoras de fada, para você contar, para fazer a criança dormir. Não. Nós temos que tomar cuidado com esse esvaziamento do Natal e a mera confraternização e solidariedade humana, tomando o lugar de Cristo e da centralidade de Cristo no Natal do nosso Senhor Jesus Cristo. Pouco se fala do menino Jesus, da figura de Cristo, da pessoa de Cristo, a razão do Natal, e sem o qual não tem por que comemorar Natal, nem aqui na igreja, nem em casa. Precisamos de focar no seu nascimento, na sua encarnação, na sua vinda gloriosa a este mundo, na sua mensagem que Ele nos traz, na esperança que o Natal de Cristo nos traz. Esse texto de Apocalipse 12, nós vamos focar aqui apenas o primeiro quadro. O bom é focar o capítulo inteiro, mas vamos focar nesse primeiro quadro, dos versículos de 1 a 6, onde nos são apresentados 3 personagens. Olha para esses personagens. Primeiramente, diz aqui: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol. Então, o primeiro personagem desta porção, primeiro quadro aqui de Apocalipse 12, é uma mulher radiante. E Apocalipse, nós temos que entender a linguagem figurativa e da literatura apocalíptica, e como ela descreve, às vezes, coisas simples com linguagem mirabolante. Esta mulher radiante, diz aqui o texto, ela está vestida do sol, com a lua debaixo dos seus pés, uma coroa que tem 12 estrelas na cabeça. Achando-se grávida, ela grita com as dores do parto, sofrendo tormentas para dar à luz. É radiante, mas ao mesmo tempo é extremamente humana. Ela grita com dores de parto para dar à luz. E os historiadores e os intérpretes do livro diz que essa referência é a nação de Israel, a igreja no Antigo Testamento, a quem Deus instituiu para dar à luz, trazer a nós Jesus Cristo, o Filho de Deus. Mas obviamente que é uma referência à igreja, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. A igreja, tanto Israel quanto a igreja no Novo Testamento, a sequência da história da redenção e do plano eterno de Deus, ambas têm a mesma característica nos planos e nos projetos de Deus. É o povo eleito de Deus, é uma só família, é uma só nação, é uma só raça eleita, nação santa, um povo único de propriedade exclusiva do Senhor, tanto na antiga quanto na nova aliança, no Antigo ou no Novo Testamento. E ela tem o dever de dar à luz um filho. O que eu quero chamar a sua atenção aqui é que, às vezes, a igreja, olhada pela vista da terra, ela é desprezível aos olhos dos homens, mas aos olhos de Deus ela é radiante, ela é brilhante, ela é gloriosa, como descrita aqui neste breve e simpático relato. A glória de Cristo brilha nela, e a beleza de Cristo é a beleza da igreja, e é por isso que a bondade de Deus para a salvação dos eleitos é aqui expresso nessa mulher radiante, que vem para trazer a nós o Messias. Deus cuidou da nação de Israel com muito critério, com muito cuidado, porque ela daria luz ao Messias, ela nos traria Cristo, e nos trouxe
Cristo. Estava grávida, com dores de parto, e estava ali para dar à luz a um menino. Segundo o texto de Romanos 8:5, era para trazer o Messias, o Cristo, segundo a carne. Você pode imaginar Maria lá naquela estrebaria, sem nenhum cuidado, dando à luz a Cristo, uma virgem, que romperia o seu ventre com aquela criança. Não é difícil imaginar essas dores de parto da mãe do Salvador ali, representando a nação de Israel, dando à luz ao menino Jesus. O segundo quadro deste Apocalipse de 1-6, este epílogo que lemos, fala do filho, a semente da mulher. E o texto diz que este filho, nasceu-lhe, pois, um filho varão, versículos 5-6, e ele há de reger todas as nações com cetro de ferro. O cetro é aquela vara na mão do rei, para expressar o seu poder, a sua autoridade, a sua glória, a sua majestade. E diz aqui que este filho, ele foi arrebatado para Deus, e até porque o dragão queria devorar o filho, ele é arrebatado para Deus. Este filho da mulher grávida, claro, é o Senhor Jesus Cristo, o filho varão que rege todas as nações com a vara de ferro. Não pode ser outro senão a pessoa de Jesus Cristo, que às vezes nós só o enxergamos no Natal, humildemente naquela manjedoura, de forma tão pobre, tão simples, tão desprovido de qualquer coisa. Mas este filho, ele é guardado por Deus o Pai, ele é levado às alturas, e se você continuar o texto, vai ver que agora a terra canta, e ela adora o Senhor, e diz: agora veio a salvação do nosso Deus, e a autoridade do seu Cristo, ele rege as nações com vara de ferro. O seu domínio é sempre eterno, o seu reinado jamais terá fim, mas agora ele é visto aqui como um frágil bebê, o filho da mulher que geme com dores de parto. O terceiro personagem deste epílogo é um dragão, a figura de Satanás, a antiga serpente que enganou Eva lá no paraíso, o adversário terrível do povo de Deus. Ele é um usurpador, é um parasita no reino dos céus, no reino de Deus. É tido aqui como aquele que foi lançado do céu, e quando rebelou-se contra Deus e foi expulso do céu, com a sua cauda ele traz um terço das estrelas do céu. Ou seja, se você ler o contexto bíblico, está se referindo a Satanás, e um terço das estrelas do céu que ele arrasta com a sua cauda são as suas hostes malignas, os demônios que ele traz consigo, e que estão sob o seu comando. E agora ele se coloca diante da mulher, aguardando o filho nascer, aguardando o parto, exatamente para devorar o filho quando ele nascesse, se assim lhe fosse possível. É o conflito cósmico entre a semente da mulher, que é Cristo, e a semente da serpente, uma referência clara a Satanás desde o Éden, quando Deus, narrando lá em Gênesis 3:15, diz: colocarei inimizade entre a descendência da mulher e entre a semente da serpente. Nada mais Apocalipse 12 faz a não ser mostrar a referência histórica deste episódio das Escrituras. Considere a história do Antigo Testamento, porque o texto aqui de Apocalipse diz que o dragão se colocou em frente à mulher que estava para dar à luz ao filho, a fim de devorar o filho quando nascesse. Essa promessa inicial de Gênesis 3:15, ela percorre
toda a história da Bíblia, toda a história do Antigo Testamento, porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o teu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar, o dragão e o filho varão que haveria de nascer. É uma demanda cósmica, relatada nas Escrituras. Vou fazer um breve histórico. De Sete até o dilúvio, nós vemos este episódio aqui de Apocalipse, que aponta para estes quadros da história bíblica. Tão logo o início das Escrituras, após a queda do homem, Adão e Eva, nossos primeiros pais, geraram 2 filhos. Um se chamava Caim e o outro se chamava Abel. Caim era um filho rebelde, que foi rejeitado por Deus lá naquele sacrifício. Abel, por sua vez, Deus o aceitou. E a ideia aqui é a linhagem da bênção e a linhagem da maldição. Caim atentou contra seu irmão e o matou. Caim matou Abel. Lá no início da história bíblica, parece que o dragão lograria êxito ali, a semente da serpente sobre a semente da mulher, mas Deus abençoou Eva e ela deu à luz a um filho chamado Sete, e disse que aquele filho chamado Sete era para ficar no lugar de Abel, que Caim matou. É assim que narra as Escrituras, e a linhagem da mulher é garantida. O dragão não logrou êxito. Parece que a promessa havia sido aniquilada quando Deus resolve então no dilúvio dar cabo de toda a raça humana, mas ao mesmo tempo a Bíblia diz que não destruiria ele o justo com o ímpio, e Noé achou graça diante de Deus, e Deus então preserva a história, a linhagem da mulher através da família de Noé, mas logo Cão atropela o seu pai e é amaldiçoado pelo seu pai. Do dilúvio a Jacó, a promessa de Deus agora repousa sobre a casa do patriarca Abraão. Mas tem um problema na casa de Abraão, que Sara era estéril, não podia dar à luz a um filho, o herdeiro da promessa, aos olhos humanos. E parecia então que a linhagem da mulher encerraria ali no patriarca Abraão. Mas a Bíblia narra que aos 99 anos, Sara, ela concebe, dá à luz o filho da promessa, o filho Isaque, e a linhagem da promessa está garantida neste filho que Abraão e Sara, sua esposa, têm na velhice. É o filho varão, é o filho da promessa. O anjo de Deus, naquele episódio que Deus manda Abraão então sacrificar esse filho. Às vezes a gente lê a história bíblica e não liga essas coisas. Deus mandou Abraão sacrificar Isaque, o seu filho, mas ele não era o filho da promessa, não era a linhagem do Messias. E quando Abraão levanta o seu cutelo para decepar o pescoço de seu filho, um anjo de Deus o chama do céu e disse a Abraão: não estendas a mão contra o rapaz, e providencia o cordeiro, o filho varão é preservado, a promessa é garantida, o dragão não logra êxito diante daquela tragédia humana, mas continua diante da mulher, aguardando a hora de devorar o filho quando nascesse. A história dos judeus, no deserto até Davi, da tribo de Judá, Deus escolhe a família de Davi, que viria dele o Messias. Acontece que um dia, enquanto Davi tocava sua harpa para acalmar os demônios do rei Saul, você deve lembrar dessa passagem, o rei Saul toma uma lança e, possesso de um espírito maligno, ele aponta a lança para Davi para matá-lo.
encravá-lo contra a parede e destruir ali Davi, o rei de Israel, a figura messiânica do Antigo Testamento, e encerrar ali, aparentemente, aquela promessa garantida por Deus. Mas é o dragão que está diante do filho, quando nascesse, na história da redenção. Portanto, Deus socorreu a Davi, e ele escapou da fúria, da espada, da lança de Saul, e não pôde ali encerrar esta história, interromper a história da redenção. Mas o que podemos falar daquele episódio de Atalia, que matou todos os filhos de Acasias, rei de Israel, exatamente num ato extremamente maligno, matando as crianças da casa de Davi, da dinastia de Davi, mas uma criada, usada por Deus, esconde Joás, e é o único filho da dinastia que escapa para dar continuação e sustentação a essa promessa de Deus. Por que eu estou fazendo essa narrativa toda para vocês? Para vocês saberem que Deus está cuidando dos seus projetos, dos seus planos, historicamente, divinamente, cuidando de toda a história da redenção, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Finalmente, nós chegamos aqui no Novo Testamento, quando nasceu então o filho varão. Maria dá luz ao menino Jesus, aquele que rege as nações com vara de ferro, e o cenário de Belém, ele não é diferente dos demais. O menino está na manjedoura, ali está o menino Jesus, o filho varão, o prometido de Deus, ungido, que viria para nos salvar. Mas o dragão não se dá por vencido. Chegou em Jerusalém uns magos, vindo do Oriente, sábios, e chegando em Jerusalém, eles procuram Herodes, e eles estão aqui na sala de audiência do rei Herodes, e lhes fazem uma pergunta: onde está o menino, o varão, o recém-nascido, rei de Israel, rei dos judeus? Porque nós vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. E Herodes, curioso, ele responde malignamente, sutilmente, e orienta esses magos dizendo: ide, informai-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Acredita se quiser. O maior risco é colocar esse homem, tomar conta do berçário. Herodes queria não adorá-lo, de forma alguma. É o dragão de frente da mulher para colocar em risco a vida do menino. A sua intenção era, de fato, matar o menino. E a prova disso é que os sábios do Oriente, voltando por outra estrada, não levaram a Herodes a notícia de que de fato haviam encontrado o menino. Então Herodes, enfurecido como um dragão que está diante do filho para devorar o filho varão quando nascesse, ele manda matar todas as crianças da região de Belém, de 2 anos para baixo, exatamente para a última tentativa do dragão de matar o menino quando nascesse. Impossível. A Bíblia diz que, por divina advertência, José e Maria já haviam descido para o Egito, onde cumpria-se a profecia que ele chamaria do Egito seu filho, e já estava longe da vista do dragão, longe da espada de Herodes. É o dragão diante do filho para devorá-lo quando nascesse, mas jamais pôde lograr êxito. O nascimento de Cristo em Belém da Judéia, aquela cena tão simples, é a grande vitória de Cristo sobre este dragão furioso.
todas as artimanhas de Satanás e deste dragão para impedir que Jesus triunfasse dele na cruz, ele fez durante o ministério de Jesus, usando o próprio apóstolo Pedro para tentar desviar Jesus desse projeto, mas ele não fez. Por isso, festejai, ó céus. Deus cuida de seu plano de uma forma muito especial. Deus está cuidando deste projeto de uma forma muito especial. Meus irmãos, por isso que quando nós falamos do Natal, ele não pode ser visto apenas da terra, ele deve também ser visto do céu. Não podemos olhar para o Natal apenas com esse humanismo dos nossos dias, com essa visão tão limitada da nossa época, trocar o menino Jesus e trocar a pessoa de Cristo por esses diversos personagens inventados e da fantasia da mente humana para entreter as nossas crianças. Jamais. O Natal deve ser visto do céu, é o quadro glorioso, é o quadro eterno do Filho de Deus que nos é enviado, e Ele é enviado em missão, e Ele veio para buscar e salvar o perdido. Por isso que há uma esperança para você e para mim em Cristo, e somente nele. Nós temos muito o que festejar no Natal. O triunfo de Cristo, o menino que triunfa sobre o dragão, porque Deus o colocou fora da vista, da mira do dragão. A salvação que nos é dada neste Filho, que Deus protegeu para que viesse até nós cumprir a pena da justiça de Deus no nosso lugar. Ele veio para nos trazer salvação, Ele veio para nos salvar. Natal é tempo de lembrarmos a segurança das promessas de Deus, promessas eternas, promessas que não falham. É tempo de tributarmos a Ele toda a glória, todo o amor, todo o respeito que é devido ao seu santo nome, a garantia de que o dragão, com toda a sua fúria, ele jamais poderá derrotar a igreja de Cristo. Versículo 14 diz que ela, assim como o filho é protegido, a igreja também é protegida, que ela é colocada fora da vista da serpente. A ideia aqui é fora da mira da serpente. É como se Satanás lançando seus dardos inflamados para destruir a igreja de Cristo, mas ela está fora da mira dessa serpente, desse dragão furioso. Louvado seja o nosso Deus. Então, Natal para nós é símbolo da vitória, é símbolo de alegria, é símbolo de salvação segura em Cristo, é símbolo de paz, é símbolo da graça de Deus manifestada a nosso favor. É um tempo precioso. E aqui eu quero concluir dizendo: como será o seu Natal? Está chegando o Natal. Como será o seu Natal? Você já entregou a sua vida ao Senhor Jesus Cristo? Você já entregou a Ele a sua vida, a sua história? Talvez a sua vida esteja confusa. É a hora de acertar. O povo que andava em trevas, confuso, viu grande luz, Cristo. Meus queridos irmãos, irmãs, visitantes, sem Cristo, você não pode ter nenhuma esperança. Mas este filho varão, que Deus guardou em toda a história para trazê-lo, vitorioso sobre a cruz, a morte e a ressurreição, subiu aos céus. Aqui diz que ele foi elevado às alturas, rege as nações, governa sobre as coisas visíveis e as invisíveis. Ele voltará em poder e glória, não mais na humildade da manjedoura, mas como um rei glorioso
e vitorioso. Bem-aventurados que nele se refugiam hoje, porque se refugiarão nele para toda a eternidade. Não dá para ter um Natal feliz sem Cristo. Vamos orar? Curva a sua cabeça. Senhor Deus, o Natal é um tempo precioso, mas não pode ser visto só da terra, com essas bajulações humanas, com esse humanismo sem nenhuma esperança eterna, que não enxerga as verdades e os valores eternos que o Senhor nos trouxe no seu Filho, Senhor Jesus Cristo, que Ele mesmo diz: quem crê em mim tem a vida eterna. O projeto é de eternidade, é de vida eterna. Ó Deus, dá-nos a graça de comemorarmos o Natal com esta dimensão, que o Natal é visto do céu, que ele é celebrado do céu, que ele é apresentado do céu. Não é sem motivo que os anjos cantaram aos pastores naquele dia: glória a Deus nas maiores alturas e paz na terra entre os homens a quem Ele quer bem. Nasceu, chegou o menino na cidade de Davi, Ele é o Salvador, Ele é Cristo, Senhor, e as pessoas olharão para Ele com esperança, encontrarão sentido para a vida nele. Bendito e exaltado seja o Teu santo nome. Obrigado, ó Deus, pela forma como o Senhor administra a história, não só no Antigo, como também no Novo Testamento, a nossa história e os Teus decretos, aguardando a consumação, a plenitude deste reino de Cristo, o reino messiânico de Cristo sobre toda a terra, sobre todas as coisas, que aguardamos a plenitude dEle. Dá-nos um coração totalmente rendido a Cristo, porque bem-aventurado é aquele que nele se refugia, bem-aventurado é aquele que tem em Cristo esta esperança bendita, que transcende os portais da sepultura, é para toda a eternidade. Ó Pai, muito obrigado por podermos celebrar o Natal de Cristo, com esta esperança gloriosa no nosso coração. Dá-nos esta bênção de forma especial em cada família, que nenhuma família aqui venha celebrar o Natal sem ser centralizado unicamente na pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. E que assim, ó Deus, seja tributado a Ele a glória e o louvor que é devido ao seu nome. Oramos assim no nome de Jesus. Amém.